Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Olá, meus amados. Hoje nós vamos dar continuidade àquele estudo que nós começamos ontem, os 12 passos para restaurar seu casamento. Nós vimos juntos, então, que a verdadeira conversão é o primeiro passo, a oração e o jejum, né? Quem ainda não assistiu a primeira parte, volta lá e assiste o primeiro para depois assistir esse, tá bom? E então nós vamos começar com 4 passos. O quarto passo para que haja uma verdadeira aliança com Deus é a santificação. Antes de começar, eu queria fazer a mesma observação que eu fiz no primeiro vídeo. Lembrando que isso é um estudo que eu fiz baseado nas coisas que o Espírito Santo foi me falando, foi me revelando para que eu falasse. Isso aqui não surgiu do dia para a noite. Cada dia ele me dava um argumento, me dava um passo, digamos assim, de como ter uma verdadeira aliança com Deus. Só que isso não significa que tenham pessoas que de repente vão apresentar um estudo mais completo, ou quem sabe um até mais reduzido, mas isso não é uma receita de bolo. Isso foi um estudo baseado na inspiração que o Espírito Santo me deu, tá certo? Então tá, a santificação. A santificação é o quarto passo, é a chave para o crescimento espiritual. A santificação é um dos aspectos mais difíceis na caminhada cristã, porque a nossa tendência natural é de abraçar o pecado. Mas Deus também nos deu sabedoria. Deus, na sua sabedoria divina, escolheu nos dar a responsabilidade de desenvolver a nossa própria santificação. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2:21. Mas então, como podemos alcançar a santificação? Como somos pessoalmente responsáveis por isso? Amorosamente, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, e a sua palavra escrita, a Bíblia, para nos guiar. E embora a santificação de cada pessoa seja única e pessoal, há disciplinas em comum na busca da santificação que são imutáveis. Então, nós vamos agora falar sobre alguns passos práticos para a santificação. Primeiro, a oração é de extrema importância. Quando nós estamos sofrendo ou passando por alguma tentação, a nossa mente e nosso corpo ficam fracos. Satanás sabe disso e tenta tirar vantagem de nós. Quando nós oramos, nós estamos em união espiritual com Deus. A oração não só nos conforta nas nossas dificuldades, mas também nos dá forças para vencer o pecado. Através da oração, nós estamos também mais sensíveis à liderança do Espírito Santo. O jejum também é importante nesse processo de santificação, pois ele intensifica o poder da oração. E como a tentação é um chamado para o pecado, através dos prazeres da carne, o jejum tem o poder de fortalecer o nosso espírito e enfraquecer a nossa carne. Deus também nos deu a sua palavra escrita. A Bíblia, ela não é apenas um livro de história, mas as suas palavras que têm o poder de nos santificar. Quando Satanás tentou Jesus, em Mateus capítulo 4, Jesus usou a palavra de Deus para vencer a tentação. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. A palavra de Deus também tem o poder de transformar a nossa mente.
convencer-nos do pecado e trazer à luz a escuridão que está dentro de nossos corações. Ela é o instrumento que Deus usa para desenvolver em nós o conhecimento, a fé e a santidade pessoal, todos os quais são elementos essenciais para a santificação. O conhecimento da palavra, a fé e a santidade pessoal. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, versículo 12. Seja estudando ou ouvindo ao ensino da palavra de Deus, a obra santificadora da palavra de Deus é enorme para um crente que reconhece a sua verdade e o seu poder. Os crentes também são santificados através da adoração. A adoração fervorosa e verdadeira é o que Deus deseja do seu povo. Quando a nossa adoração é genuína, ela transforma os nossos corações e nos coloca em íntima união com Deus. João 4, versículo 23 diz: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Então, meus amados, resumindo, para termos uma verdadeira comunhão com Deus, devemos orar, jejuar e nos santificar. E para nos santificar, nós devemos orar e jejuar, ou seja, uma coisa puxa a outra. Não tem como haver comunhão verdadeira com Deus se não matarmos a nossa carne, se não matarmos nossos desejos pelos prazeres mundanos. Matamos a nossa carne orando, jejuando e nos santificando. Se santificar nada mais é do que dar as costas para o mundo e viver pelo Espírito e não pela carne, matar a velha criatura e se tornar uma nova criatura em Cristo. O 5º passo para que haja uma verdadeira comunhão com Deus é ouvir. Deus nos fala, Deus pode falar com a gente de várias formas. Através dos seus profetas, através de sonhos, através de revelações, através da sua própria voz, através das pregações na igreja e etc. Mas a forma mais clara e direta que Deus nos fala é através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Sendo assim, ler a Bíblia diariamente é ouvir a voz do próprio Deus. É uma forma de conhecermos a sua vontade e os planos que Ele tem para a nossa vida. Portanto, quem se diz cristão, quem frequenta a igreja dizendo que eu sou evangélico, eu sou cristão, e apenas frequenta a igreja, mas não tem esse hábito de conhecer a palavra de Deus, não é um convertido verdadeiramente. Ouvir a Deus é estar diariamente ligado à sua palavra. Assim, estaremos ouvindo verdadeiramente a Deus. O 6º requisito, o 6º passo para restaurar seu casamento é a obediência. O Senhor Jesus também diz que quem lê a palavra dele é uma pessoa bem-aventurada, ou seja, abençoada, iluminada. Isso diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. A Bíblia também é uma fonte de puro conhecimento, nos ensina, nos corrige e instrui. Ela instrui o homem a viver de acordo com a fé e com as boas obras, segundo Timóteo 3, versículo 16 e 17. Por isso, nós devemos buscar conhecimento da vontade de Deus. Porém, engana-se quem pensa que ler a Bíblia por si só irá fazer que nos aproximemos de Deus. A Bíblia deve ser lida para que se descubra a vontade de Deus e essa vontade deve ser obedecida. O problema é que muitas vezes preferimos tomar nossas próprias decisões do que ouvir a Deus, do que ouvir o que Deus tem para nos dizer ou nos orientar. Ou nós já recebemos de Deus o que devemos fazer e preferimos fazer o que a nossa cabeça
quer fazer, o que nosso coração quer fazer. Então veja o que a Bíblia fala sobre obediência a Deus. Isaías 1, versículo 19 e 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Se nem os nossos pais, que são falhos e pecadores, desejam mal aos seus filhos, imagine Deus. Veja o que Jesus disse: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está lá no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Lucas 11, versículo 11 a 13. Deus sempre quer o nosso bem. E através dessas passagens bíblicas nós vemos o quanto o Senhor quer que aprendamos a obedecer a sua palavra, para que sejamos bem-sucedidos em todas as áreas: espiritual, emocional, física e material. E agora então que nós aprendemos a orar, a jejuar, a nos santificar, a ouvir a voz de Deus e a obedecer, o que nós devemos fazer? Praticar. Esse é o 7º passo. Romanos 10, versículo 17 nos diz que a fé vem pelo ouvir. É importante ouvirmos a palavra de Deus, no entanto, só ouvir não é suficiente. Quando não nos gera transformação no nosso meio, né? Quando nós estamos, por exemplo, frequentando a igreja, mas nada muda, nós não somos transformados, aquilo que nós estamos ouvindo se torna inútil. Se nós estamos lendo a Bíblia, mas nada está mudando, aquilo que nós estamos lendo está sendo inútil. Jesus espera que nós ouçamos a sua palavra e a pratiquemos. No final, vamos ser julgados não pelo que ouvimos e fomos capazes de repetir, mas pelo que conseguimos fazer com base naquilo que ouvimos. Então, sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Mateus 7, versículos 24 a 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E eu gostaria de fazer um parênteses aqui agora, antes de darmos continuidade. Se vocês pegarem lá a sua Bíblia e lerem Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, que é o que eu acabei de ler, vocês vão entender por que a casa de vocês caiu. Porque ela tinha os seus alicerces na areia e não na rocha. O Senhor é a nossa rocha. Só que a nossa casa, ela estava alicerçada sobre os prazeres mundanos, sobre as desobediências, muitas mulheres rixosas, desobedientes, insubmissas, homens que não eram os sacerdotes do seu lar, grosseiros, que não sabiam agradar a sua esposa, falta de tempo, né? Pessoas que se dedicavam muito ao trabalho, chegavam em casa, estavam cansadas, só queriam dormir, falta de tempo com seu cônjuge. Então, focos errados. Deus, então, nem se fala. Provavelmente, Deus nem estava presente, né, nessa casa. Então, foi assim que a casa caiu. Não foi da noite para o dia.
mas ela foi alicerçada sobre a areia e não sobre a rocha, e com isso veio o vento, a chuva, transbordaram os rios e a casa caiu e foi grande a sua queda. Então, gente, a verdadeira sabedoria não está em conhecer toda a Bíblia. Você não precisa ler toda a Bíblia, conhecer toda a Bíblia e decorar toda a Bíblia. Mas aquilo que você lê, você deve praticar. A verdadeira sabedoria não está em conhecer toda a Bíblia, mas em praticar aquilo que se sabe dela. As igrejas cristãs estão repletas de pessoas cheias de conhecimento da Bíblia Sagrada. Sabem os versículos de cor e salteado. Sabe qual é a página que está aquele versículo. Entretanto, vazias de sua prática. Ao que tudo indica, acreditam que o fato de saberem das coisas de Deus é o suficiente para livrá-las no dia mau. Só que se isso fosse verdade, então o rei Salomão, que foi o homem que mais recebeu sabedoria de Deus na face da terra, não cairia na desgraça da idolatria, arrastando o próprio povo de Israel com ele. Então, assim, a prática da palavra de Deus, basicamente, ela consiste em 3 atitudes. Primeira, integridade e retidão. Segundo, temor do Senhor. Terceiro, desvio do mal. Existem muitas pessoas que elas se adaptam de acordo com o meio que vive. Se ela está convivendo com cristãos, ela é uma verdadeira cristã. Integridade, retidão, temor do Senhor e se desvia do mal. Porém, se ela está num grupo que não é cristão, ela passa a ter atitudes que se assemelham àquele grupo. Entendem? Então, o verdadeiro cristão, ele tem essas 3 atitudes independente do meio que ele vive. Essas 3 qualidades retratam o caráter perfeito do discípulo de Cristo, conforme o próprio louvor de Deus a Jó, diante de Satanás, quando ele disse: Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal, se desvia do mal. Jó, capítulo 1, versículo 8. Deus honrou a Jó não por aquilo que ele fazia na terra, mas pelo que ele era, pelo seu caráter e pela sua conduta. É muitíssimo importante nós examinarmos a nossa vida cristã em relação a isso. Cada um deve se analisar. Eu não estou dizendo que um deve ficar julgando o outro. Cada um sabe da sua aliança com Deus. Inclusive tem pessoas novas nessa caminhada que ainda não se converteram, que ainda não são cristãs. Então por isso também o motivo desse estudo. Porque é momento de nós nos autoexaminarmos. Examinar a nossa vida cristã e verificarmos se o que fazemos é mais importante do que o que realmente somos para Deus. Quem nós somos na frente das pessoas é a mesma coisa de quem somos perante Deus, perante os olhos de Deus? Então eu vou encerrar esse vídeo com essa reflexão e vamos dar continuidade no terceiro e último vídeo, falando sobre os 12 passos para restaurar seu casamento. Amém? Deus abençoe todos vocês.